A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem? Vamos iniciar mais um trimestre, primeiro trimestre de 2021. O tema da nossa revista vai ser a família e relacionamentos. E a lição de hoje é a obediência aos pais. E o que é obediência? Obediência define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Isso que é obediência. Então, é obedecer às ordens ou à vontade de alguém ou de um grupo. Nós devemos obedecer a Deus, os nossos pais, os nossos superiores. Nós devemos obedecer. Essa é a vontade do Senhor. Obedecer é melhor que sacrificar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que Samuel está querendo dizer aqui? E melhor do que fazer sacrifícios ao Senhor é obedecer a palavra dele. Se nós trouxermos para os dias de hoje, o que seria o nosso sacrifício? Nosso sacrifício seria o louvor, seria a adoração, a oração. E o que Deus quer da gente? Que a gente obedeça. Não adianta eu ir lá no culto, levantar a mão, adorar, louvar, participar dos ensaios, dos eventos, dos cultos, de tudo da igreja, se eu não obedecer a palavra de Deus. Então ele fala, é melhor obedecer e sacrificar. E você é obediente aos seus pais? Tenho certeza que alguns vão responder que sim, outros vão dizer mais ou menos, outros vão dizer é melhor mudar de assunto. Obediência é algo difícil, né, que tem que fazer. Quando nos pedem algo que a gente gosta de fazer, que a gente quer fazer naquele momento, é fácil obedecer. Mas quando são coisas que contrariam a nossa vontade, fica um pouco mais difícil, né? Por exemplo, os pais compreendem os filhos? Os filhos compreendem os pais? É fácil a relação entre pais e filhos? A gente sabe que sempre tem um atrito, sempre tem uma divergência, né? Sempre tem alguns problemas. Mas quando nós servimos ao Senhor, quando todos os membros da família servem ao Senhor Jesus, seguem a palavra de Deus, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não é que não vai ter problema, vai ter problema, mas é um pouco mais fácil para se resolver, é um pouco mais fácil de compreender. Mas a chave aqui é o quê? Seguir a palavra de Deus. Quais as orientações que tem na palavra de Deus para os filhos, né? Diz aqui, em Efésios, no capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o que está falando aqui? Olha, filhos, vocês têm que ser obedientes aos pais. E ele diz mais, olha, quando você é obediente aos pais, você tem promessa. Promessa do quê? De que tudo na tua vida vá bem, tudo corra bem, seja próspera a tua vida, e se prolongue os seus dias na terra. Quer dizer, que você viva mais dias. Então, é viver dias abençoados por Deus. Por quê? Porque você honrou o seu pai e a sua mãe. Então, aqui fala que é o primeiro mandamento com promessa. É para vocês entenderem o quão importante é esse mandamento de honrar, de servir os nossos pais, de ser obediente. Ainda que não seja tão fácil, às vezes, as nossas ideias não batem um pouco com as dos nossos pais, a gente fica um pouco bravo, não entende, mas a gente tem que honrar. Só tem um momento que você não obedece, você tem o direito de não obedecer o seu pai e a sua mãe. Mas o direito de não obedecer, mas não significa de você ser grosseiro. Sabe qual é? É quando contraria a palavra de Deus. Quando fala assim, olha, para você adorar um outro Deus, para você fazer alguma coisa contrária à palavra. Mas mesmo assim, você tem que ter toda a educação, toda a explicação e acima de tudo, pedir a Deus, porque o Senhor ele vai te ajudar, ele vai te dar estratégias. Então, sempre devemos obedecer aos nossos pais, ainda que a gente não entenda naquele momento, a gente tem que fazer isso. Jesus, por exemplo, ele foi muito obediente aos pais terrestres, a José e Maria e a Deus. Lá em Lucas, no capítulo 2, do verso 51 e 52, diz assim:
Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui, quando fala e foi com eles para Nazaré, está falando que Jesus foi com eles, com os pais para Nazaré, e ele era obediente. Então é um exemplo para nós. Meus pais não me entendem. Eu acho que essa é uma das frases mais usadas no período da adolescência. Porque quando a gente é criança, o pai e a mãe, você sabe, sempre está ali naquele cuidado, você não tem tanta, vamos dizer assim, liberdade, independência, mas aí as coisas começam a mudar. Você vai entrando na pré-adolescência, as coisas mudam. Você começa a ter mais vontade, você quer fazer outras coisas, o seu pensamento começa a ficar, amplia, né? Você começa a ver mais coisas, você tem mais vontades. E aí os nossos pais começam a nos orientar. E a gente sempre fala, meu pai e minha mãe não me entendem. É muito comum isso na fase da pré-adolescência e da adolescência. Mas a gente não pode rejeitar a correção dos nossos pais, nem da mãe, nem do pai, de forma alguma, porque isso faz parte do papel deles. Eles têm mais experiência do que nós, já viveram muito mais. A gente às vezes não entende, não compreende, mas os pais às vezes dizem não pra gente, ou pedem pra gente fazer algumas coisas, é porque eles querem nos proteger, eles nos amam. Então, ele faz de tudo para você não venha sofrer, para que você venha fazer da forma correta. Então, eles têm essa experiência e querem nos proteger. E a palavra de Deus fala que os pais têm que ensinar, que os pais têm que corrigir, é o papel deles. Por exemplo, aqui, em Provérbios 1:8 diz: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Quer dizer, para nós filhos entendermos, né? Compreendermos o que o nosso pai está ensinando e o que a nossa mãe está dizendo. Aí em Provérbios 13:24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Está dizendo aqui para os pais, o pai e a mãe que ama realmente o filho, ele vai castigar, ele vai orientar. Quando fala um castigo aqui, ninguém está falando de bater, de espancar, não é isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, de corrigir, de ensinar, de às vezes falar, vai ficar sem o celular, vai ficar de castigo, fazer alguma coisa, é porque o pai e a mãe estão fazendo aquilo para o nosso bem. E aí em Provérbios 23, do 13 ao 14, diz assim, não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade poderão até livrá-la da morte. Tem muitas pessoas que são contra bater em criança. E realmente, não é para bater, para espancar, mas umas palmadinhas, alguma coisa assim. Aí você fala, mas irmã Renata, eu não sou mais criança. Com certeza você não é mais criança. Aqui é como exemplo para que você veja que o pai e a mãe, eles têm obrigação de cuidar dos filhos, têm obrigação de corrigir os filhos. Isso vem da palavra de Deus. Então, não é que os pais não entendem, que os pais irritam, não é isso. Eles fazem isso por amor e a gente tem que orientações para os pais também. Também está lá em Efésios, no verso 4. Diz assim, pais, não irriteis seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deus, ele é tão perfeito, que ele sabe que tem alguns pais que realmente eles estão ali para proteger, ensina, não permite algumas coisas, mas tem outros que passam do limite. Aí o Senhor fala assim, pais, não irritei os vossos filhos, mas eduque conforme a palavra do Senhor. Então também vai aí um puxãozinho para os pais, para que os pais também saibam educar os filhos de uma forma correta, de uma forma mais sensata. Não é tudo proibição, tudo não pode. Então nosso Deus é perfeito. Ele olha tanto para os filhos como para os pais e dá orientação para todos. Por isso que eu disse, quando todos seguem ao Senhor, seguem a palavra, fica muito mais fácil. E aí eu faço uma pergunta, você escolheu seu pai ou sua mãe? Você teve essa oportunidade de escolher? Seu pai ou sua mãe te escolheram? Quem escolheu essa família para vocês? Foi Deus que permitiu que você nascesse nesta família. Então, aí alguém pode falar assim, poxa, Renata, mas eu fui adotado, então meus pais me escolheram. Sim, mas foi permissão de Deus que você fosse criado nessa família. Então nós devemos, tem gente que fala assim, eu não sei porque eu não nasci nessa família, eu detesto os meus pais, eu odeio os meus pais, eu não gosto disso. Não fale isso. Não fale, nunca fale isso. Por mais difícil que seja a sua família, você tem um Deus que vê todas as coisas, que pode te ajudar. E foi Ele que escolheu que você nascesse nessa família. Foi Ele que permitiu. Então, se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito nisso. Então, ore ao Senhor, peça ao Senhor. Se está tendo muito conflito entre você e seus pais, apresente as suas queixas ao Senhor.
Fale para o Senhor. Se você estiver errado, o Senhor vai te corrigir por amor, porque ele corrige, ele repreende aquele quem ele ama. E se for os seus pais, o Senhor também vai trabalhar no coração de seus pais. Lembre-se que tudo está no controle do Senhor. E aí eu coloquei assim, o principal é o amor. Quando a gente ama, a gente obedece. O amor ele é tudo na nossa vida. É porque o Senhor nos amou e nós também o amamos e devemos amar os nossos pais, a nossa família, o nosso próximo. Você pode ver que tudo gira em torno do amor. Então, se você está com dificuldade, deixa no teu coração, não deixa a mágoa tomar conta, não deixa a raiva ficar no teu coração. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus avós, os seus irmãos. Peça para o Senhor te dar o amor, porque quando a gente ama, fica muito mais fácil obedecer. Então, a lição de hoje é obedeça aos pais. E lembre-se que isso é um mandamento com promessa. E quando você honra seu pai e a tua mãe, os seus dias vão ser prolongados, você vai viver muito mais. E vai viver bem, porque a Bíblia garante isso. Bem, adolescentes, nós terminamos aqui a nossa aula é curtinha. Vamos para nossas perguntas. Está valendo novamente nosso incentivo. Quem responder todas as perguntas do trimestre vai ganhar um brinde no final. E por falar em brinde, no final do trimestre, no trimestre passado, quem ganhou foi a Sara e a Esther, pois elas responderam todas as perguntas de todas as lições. Parabéns, Sara e Esther, e continue participando. E você que não participou, tem a chance de participar esse trimestre e quem sabe ganhar também um brinde. E vamos lá. A primeira é o que é obediência. A 2, o que é melhor obedecer ou sacrificar? Então, qual dos dois é melhor? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Terminamos por aqui. Que Deus nos abençoe e uma boa semana. E que 2021 seja um ano de bênção para vocês e a família de vocês. Bem?